Fala, gente. De novo eu tô aqui num cenário diferente, um outro quarto de hotel, e dessa vez eu tô em São Paulo. Mas mais uma vez eu tô aqui para nós mergulharmos juntos nas lições impressas nas histórias e preceitos da Torá, nessa série que eu tenho feito aqui com vocês, comentando toda semana sobre a Parashat Shavua, a porção semanal da Torá que o povo judeu está lendo todinho nas sinagogas ao redor do mundo. A porção dessa semana se chama Noach e vai de Gênesis 6:9 até 11:32, começando com a genealogia de Noé, a construção da arca, o dilúvio, a saída da arca e depois até a história da Torre de Babel, terminando aí com a descendência de Sem até o aparecimento de Abraão. Essa paraxá é super densa, repleta de histórias diferentes e de simbolismo, então, como sempre, eu não consigo comentar a paraxá inteira. Dessa vez eu queria me concentrar justamente em alguns detalhes da história de Noé e do dilúvio. O texto começa dizendo: essas são as gerações de Noé. Em algumas versões em português, inclusive, está escrito: essa é a história de Noé. E essas duas traduções fazem sentido em hebraico. O ponto é que esse texto vai discutir aquilo que foi gerado de Noé, o que veio dele, e por consequência formou a história dele. Por isso, o texto começa dando pra gente um atestado sobre quem Noé era. Um homem justo, puro em todos os seus caminhos e que andava com Deus. E é claro que a gente pode ler esse texto e compreendê-lo apenas como a história desse cara aí, Noé, que viveu há milhares de anos atrás. Aí tem quem vai acreditar literalmente na história do dilúvio e também tem quem acha que é besteira, que é fantasia, que é uma fábula. Mas eu queria conversar com esses dois grupos hoje, justamente porque eu quero apontar uma simbologia tão profunda, tão incrível, que eu acho que ela pode ser útil para todo mundo. A história de Noé e do dilúvio é, na realidade, a história de todo homem, de toda mulher, de todo mundo que anseia lá no profundo da alma ser descrito dessa mesma maneira tão forte que Noé foi. Noé é um homem justo, puro em todos os seus caminhos e que andava com Deus. Quando eu era mais novo, eu tinha uma vontade muito grande de satisfazer todos os impulsos que me dessem na telha. Criança é assim, né? A gente é super egoísta. Você quer o chocolate agora, quer o brinquedo agora, quer a experiência nesse exato momento e pronto, doa quem doer, custe o que custar. Porque o nosso campo de visão está quase todo tomado por nós mesmos. E sobra muito pouco espaço para a gente ver os outros. Aí a gente começa a crescer. E de repente a opinião dos outros a nosso respeito se torna um fator de verdade. A gente até vê os outros, mas só vê naquilo que diz respeito a nós mesmos, naquilo que serve para os nossos interesses. Aí é que começa aquela fase de tentar até manter o comportamento de criança, mas adquirir a fama de adulto. A gente faz errado, mas faz escondidinho. É inseguro pra caramba por dentro e age como um machão pelo lado de fora. Paga aluguel atrasado, dá calote no banco, mas anda de carro importado. É aquela adolescência moral, sabe? E essa descrição de Noé aqui na Bíblia, isso é a linguagem bíblica para dizer que Noé era maduro, que ele tinha aquelas características que a gente admira naquelas pessoas que você sabe que você pode confiar qualquer coisa, porque a pessoa vai sempre agir da forma certa. É aquela sensação que a gente tem depois de trocar uma ideia, de abrir o coração para alguém e sair da conversa com o sentimento de estar falando com uma criança e um ancião ao mesmo tempo, sabe? Sabe quando a gente encontra alguém que é simples, que é inocente, mas extremamente sábio? Quando a nossa interação com alguém parece que nos faz transcender esse mundo. E de repente, sei lá, um abraço daquela pessoa parece mais com um abraço direto de Deus. Que não tem nada a ver com falsos julgamentos, com expectativas, que não se preocupa com as aparências, que não quer impressionar ninguém, não quer usurpar ninguém da sua dignidade. Esse é o tipo de gente que a gente quer ser, por exemplo, para os nossos filhos. Né? Quando a gente se torna pai ou mãe, a história de Noé é a história de alguém que é o ideal, que eu queria ser, justo, puro e que anda com Deus. E olha só, tem um comentário rabínico tão interessante que
faz uma alegoria em relação aos filhos de Noé. Ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, que em hebraico é Shem, significa nome. Esse é o significado do nome. Os rabinos ensinam que isso é uma alusão ao nome do Eterno. Em hebraico, por exemplo, quando a gente se refere a Deus, a gente diz Hashem, o nome. E até mais tarde no texto aqui na Parashá, quando a Bíblia descreve as gerações de Sem, ela diz que a partir daí passou a chamar-se o nome do Senhor. Da linhagem de Shem veio Abraão e toda a descendência de Israel. O outro filho se chama Cam, que em hebraico é Ham. Isso significa quente. E a simbologia aqui é o calor das nossas paixões egoístas. Gente, a tradição judaica muitas vezes ela brinca com as palavras para descobrir sentidos mais profundos. E se a gente lê Ham ao contrário, a gente chega na palavra Moach, que significa cérebro, mente. Então, olha esse contraste aqui. O primeiro filho representa o nome de Deus, a conexão com o Eterno. O segundo filho representa a conexão com os desejos egoístas, com a vida regida pelos impulsos da mente e não do espírito. Da descendência de Cã vieram os povos cananeus e vários outros que sempre tiveram aquele papel de serem inimigos de Israel ao longo da história. O terceiro filho de Noé se chama Jafé, em hebraico Yefet, que vem da palavra belo ou aprazível. E ele representa o meio do caminho. A alegoria tão incrível que está escondida aqui nessa história é que mesmo Noé, mesmo os homens maduros e justos e que andam com Deus, eles geram em si mesmos, ao mesmo tempo, a inclinação para uma vida espiritual e a inclinação para os apegos materiais e intelectuais. E o meio do caminho, o resultado de lutar e relutar, da mente e do materialismo se enrolando na espiritualidade e na busca por Deus e por uma vida reta, isso é que é o belo da vida. Gente, às vezes nós criamos expectativas de uma vida idealista, né? Com tudo absolutamente perfeito o tempo todo. Só que isso é impossível. A não ser que você vá talvez se isolar numa caverna e vá viver diário por alguns dias até morrer. Querer alimentar só o espiritual ou o filosófico da coisa é ilusão, porque a vida também é material. Também é contas e trabalho e desejos e fome. Mas é igualmente ilusório viver entregue só para o material, porque todo o calor da satisfação momentânea que a gente sente não é suficiente para aquecer ninguém no meio do luto, no meio da dor, no meio da perda. E essas coisas são tão inevitáveis quanto o dia e a noite. Então a beleza da vida é o equilíbrio entre os dois impulsos. Um lado te impulsiona só para a direita, o outro te impulsiona só para a esquerda. Mas quando tem equilíbrio entre os dois, as duas forças te impulsionam para frente. E esse é que é o contexto da história do dilúvio. O dilúvio é uma experiência que tem um homem vivendo na pele a influência dessas duas forças. Do impulso pelo eterno e o impulso pelo material. E que está buscando o equilíbrio entre elas. O dilúvio faz parte dessa jornada. A palavra dilúvio em hebraico é Mabul. E Rashi, por exemplo, aponta a conexão entre a palavra Mabul, dilúvio, e a palavra Bilbul, que significa confusão. Então, de novo, olha só, que simbologia fantástica nessa história. Lá está Noé, um cara maduro, exemplar, não porque ele é perfeito, mas porque ele está investido em viver o equilíbrio entre os seus impulsos. Ele se dedica a viver a realidade do eterno, sem se desconectar da sua vida material no aqui e agora. Mas ele está cercado de gente distraída, de gente completamente entregue aos seus desejos materiais e infantis, uma geração corrompida, como a Bíblia diz. Talvez o maior desafio da vida adulta seja justamente sair da fase na qual o nosso ambiente externo determina o clima do nosso ambiente interno, quando a cultura determina a identidade. Não, a maturidade é quando a identidade está aí, firmada, e ela não depende da cultura. Agora, para todos nós que somos intencionais na nossa busca por esse equilíbrio, chega um momento, talvez cheguem vários momentos, em que as águas da confusão inundam o mundo à nossa volta. A imagem do dilúvio, gente, é a imagem de uma tempestade mental e emocional.
É interessante porque a descrição no texto aqui diz que todos os vales ficaram cheios de água e todos os montes foram cobertos. Então a gente vê aqui a mesma simbologia dual. Os vales, os lugares baixos, as nossas inclinações materialistas, e os montes, os lugares altos, as nossas inclinações elevadas e espirituais, por assim dizer, as duas realidades se perdem nas águas de uma tormenta. E aqui a tradição judaica faz outra brincadeira super interessante com as palavras. A arca, que é essa coisa que Noé construiu, o barco, em hebraico se chama teivá. Construir uma arca no tempo de seca era a exteriorização daquele processo interno de Noé. Ele estava construindo alguma coisa na sua alma e, como consequência, ele também estava construindo no mundo físico, nas suas circunstâncias. E o comentário rabínico aqui é que a palavra teivá, a palavra arca, ela é composta pelas mesmas letras da palavra bait, que significa casa em hebraico. Eu só preciso trocar as letrinhas de ordem e acrescentar mais uma letra, a letra rei, que na tradição judaica simboliza o nome de Deus. E aí da palavra casa eu escrevo a palavra arca. A lição bonita e poética desse jogo de palavras é que o dilúvio de confusão, gente, vem para todo mundo que é sincero em relação a querer viver bem. Sobreviver ao dilúvio significa fazer a sua casa virar a sua arca. E para transformar a casa em arca, você tem que acrescentar o rei, tem que acrescentar o eterno na história. Todo o processo interno de Noé, de achar aquele equilíbrio maduro, era externalizado, fazendo a sua casa virar arca. Quando a nossa casa vira arca, de repente a tempestade do dilúvio fica muito parecida com aquela cena que a gente viu na semana passada, lembra? Trevas, abismo, águas e o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. De repente a história do dilúvio nos traz de volta para o mesmo princípio. Trevas, abismo, águas e a gente flutuando pela face das águas dentro da casa que virou arca, cercado pelas nossas famílias. Porque é justamente nisso aí, na esposa, no marido, nos filhos, nas noras, genros, nos netos, que a gente encontra a estrutura segura para vencer qualquer tempestade.